Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes, o seu programa diário Giro Cidade já está começando. Fique comigo e saiba o que é notícia em Ariquemes e na nossa grande região do Vale do Jamari. E olha só que interessante, a notícia que abre este bloco é sobre utilidade pública. A Organização Mundial da Saúde divulgou que o surto do Zika vírus, constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional e já está sendo comparado com a epidemia do ebola na África Ocidental, que teve o seu pico aí em 2014, e também com a epidemia do vírus H1N1 em 2009. Participaram do encontro 8 especialistas, diretores da OMS e representantes de 12 Estados-membros, entre eles o Brasil. O grupo entendeu que o avanço dos casos do Zika tem uma provável associação com o nascimento de bebês com microcefalia no Brasil e também lá na Polinésia Francesa, que configura uma situação de ameaça à saúde pública global. Frente a isso, a OMS deve responder rapidamente com uma ação coordenada entre os países membros e ainda conclui que a entidade destaca que esse vírus tem o potencial de se espalhar para outros países. Isso não necessariamente está ligado ao seu grau de letalidade, mas sim ao alcance, à abrangência que ele se espalha. A Zika já é caso de emergência nacional e internacional. No final do ano passado, após a suspeita dessa associação entre microcefalia, o governo brasileiro declarou situação de emergência aqui. E só a título de informação, o continente americano deve ter entre 3 a 4 milhões de casos agora nesse ano de 2016. E essa estimativa é da Organização Pan-Americana. Essa Organização Pan-Americana de Saúde é um braço da Organização Mundial da Saúde, e só ressaltando que esse cálculo é baseado no número de infectados por dengue. Nesse caso, a doença é transmitida pelo vetor, que em 2015 aí teve sua expansão ainda maior, alarmando toda a sociedade, não só aqui no Brasil, mas a nível nacional. E agora, mudando de assunto, é hora de falar do Senai, que com certeza aí um case de sucesso, com muitas vagas abertas e cursos novos. Veja o VT. O mercado de trabalho está mais perto do que se imagina e mais próximo do sucesso profissional. Inscreva-se já para os cursos técnicos em automação industrial, eletrotécnica, edificação e segurança do trabalho. Matrículas abertas, vagas limitadas. Informações pelo site www.ro.senai.br ou ligue 3536-6004. Seja um técnico pelo Senai. Seja visto, seja reconhecido. Senai, Sistema Fiero. Então, Fabiana, é muito importante o trabalho do Senai em toda a região do Vale do Jamari, principalmente para nós aqui no município de Ariquemes, que trabalhamos com a educação profissional, preparando e capacitando as pessoas para o mercado de trabalho. O Senai hoje ele tem várias modalidades que ele atende. Dentre elas, na nossa opinião hoje, muito importante, é o ensino técnico. Nós temos cursos na área técnica de edificações, eletrotécnica, segurança do trabalho. E o mercado profissional hoje ele está muito exigente, ele exige pessoas qualificadas, ele é muito competitivo, então realmente nosso aluno, ele precisa estar preparado para esse mercado. Então, as pessoas que escolhem fazer Senai hoje é porque ele realmente quer se qualificar, às vezes ele tem uma competência, uma habilidade, ele quer se aprimorar para então entrar nesse mercado, ter o seu ganho. E o mais interessante no Senai é que quando o aluno começa a estudar um curso técnico, meses depois ele já está ali aprendendo alguma profissão, alguma área que ele pode estar atuando. E com este ganho, ele já pode até pagar o seu curso. Os cursos são cursos pagos, mas são valores bem acessíveis, são parcelados, e eu tenho certeza que você que nos está assistindo hoje não pode deixar de fazer a sua inscrição no Senai, fazer um curso técnico e realmente deslanchar na sua carreira profissional. Então, você que está agora nos assistindo, não deixe de nos visitar. Nosso endereço é Avenida Institucional, Setor Institucional, Avenida Tancredo Neves, 3822. O nosso telefone é 3536-6004.
Faça umas visitas, pergunte mais, visite o nosso balcão de atendimento, tire as suas dúvidas e faça agora mesmo um ensino técnico. Não fique para trás, porque hoje o mercado está bastante competitivo. Nós estamos com os cursos técnicos em eletrotécnica, curso técnico em edificações e curso técnico em segurança do trabalho. São cursos que o mercado está assim bastante aberto, existe um nicho de mercado muito importante. Porque mesmo as pessoas falando em crise, as pessoas estão construindo. E hoje, nossos técnicos de edificações, por exemplo, eles assinam até 80 metros quadrados. Todo local hoje precisa de um projeto para a parte de instalação elétrica. Então, às vezes, você está fazendo um curso técnico, não está nem pensando que você pode ser autônomo, que você pode ter o seu próprio ganho, você fazer os seus horários. E o curso técnico, ele abre a mente da pessoa para você decidir o que você vai querer fazer uma faculdade. Então, às vezes, uma habilidade que você nem sabia e no curso técnico você descobre. Nossas aulas têm muita teoria, mas tem muita prática, onde o aluno ali já faz toda a parte, de aprendizagem em laboratórios, em visitas técnicas. Então, realmente, o Senai ele prepara o aluno para essas novas tecnologias para o mercado de trabalho. Sou Lázaro Lima, tenho 38 anos, fiz o curso no Senai dos anos 90 de elétrica de automóveis, entrei no grupo atual que eu estou como auxiliar e hoje estou como gerente de pós-venda. Na minha área de gestão, procuro sempre alunos do Senai, porque nós vamos ter um profissional que se preocupa com a qualidade, um profissional que se preocupa com a segurança e principalmente se preocupa com o meio ambiente. Eu, como sou um ex-aluno, faço questão de falar para quem queira, faça Senai, que o Senai vai ser um bom caminho profissional. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações a todos que estão acompanhando o programa Giro Cidade nesta terça-feira. Já voltamos. Gente, neste bloco vamos falar de amargo. Chega de mal-estar, chega de boca amarga, de estômago pesado. Eu indico você a tomar o chá natural da Natural Ervas. Só pode ser o amargo. Veja comigo. Você já tomou o chá amargo? O amargo é um composto de diversas ervas, gente, com carqueja, camomila, chá verde, hortelã, pimenta e quássia. O amargo auxilia no tratamento de azia, má digestão, prisão de ventre, gastrite, enxaqueca, refluxo e no tratamento de pressão alta, boca amarga e má circulação. O amargo original, Sol da Natural Ervas, nossos produtos é vendido exclusivamente nas farmácias e drogarias aqui da cidade, então não é vendido de porta em porta, não é vendido por camelôs e nem por carro de som. Veja os detalhes na caixinha do amargo. Deixa eu mostrar aqui para você os detalhes da caixinha do amargo. Nós temos aqui a foto da família, o selo cor de ouro, está aparecendo no seu vídeo, está aparecendo aí o nome Natural Ervas, tem que aparecer esse nome na caixinha. Se não tiver esse nome na caixinha, não é o original da Natural Ervas. O amargo original é Sol da Natural Ervas e ao chegar na farmácia exige o produto original. O amargo, este é o produto da família brasileira, um dos produtos mais vendáveis de todo o Brasil. Agora, gente, é muito importante você ficar atento aos detalhes do amargo. O amargo tem o nome Natural Ervas em alto relevo, como aparece agora no seu vídeo. Aí nos fundos, você vai ter aí, ó, nos fundos o registro do amargo, o nome amargo. Na sua tampinha, lá tem, ó, o nome Natural Ervas, o nome amargo e o registro do produto no Ministério da Agricultura. Tá aí para você um dos produtos mais vendáveis de todo o Brasil. Quem toma o amargo todos os dias fica curado de diversas doenças e enfermidades. Se você quer ficar curado, quer ter uma família muito mais feliz, com muito mais qualidade de vida, é só você tomar o amargo diariamente, 3 vezes ao dia. Tome o amargo sempre antes das refeições ou depois das refeições. E principalmente para você que quer emagrecer com saúde e quer economizar muito mais na sua dieta. Se você faz dieta, faz caminhada, faz academia, o amargo é um produto também que vai auxiliar você no emagrecimento natural. Amargo da Natural Ervas, esse sim resolve de verdade, a gente garante para você. Vá na farmácia mais próxima da sua casa e peça o seu amargo da Natural Ervas. Viva a vida com mais saúde! O amargo da Natural Ervas combate a gastrite, má digestão, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, gordura no fígado, gota, prisão de ventre. Diminui ainda as taxas de ácido úrico e colesterol, além de prevenir o reumatismo. Com o amargo, seus problemas desaparecem e você sente logo a diferença. Mas atenção, não aceite imitações. Exija o amargo original da Natural Ervas.
Obrigada, Maurício, por essas informações. E olha só, na semana passada nós passamos um giro entrevista com o jornalista Felipe Corona. Foi um super bate-papo, conversamos sobre política, economia, o cenário nacional e estadual e também sobre a responsabilidade social da população. E a pedido dos nossos telespectadores, nós vamos reapresentar agora. Então, assista comigo o nosso giro entrevista de hoje. Olá, hoje no programa Giro Cidade, no quadro Giro Entrevista, está aqui nos estúdios do SBT o nosso amigo jornalista Felipe Corona. Nós vamos falar sobre o assunto política. Não, segura o controle aí do seu televisor. Um assunto importante, um assunto bacana. E já quero iniciar desejando boas-vindas ao programa Giro Cidade, ao quadro Giro Entrevista. É uma honra ter você aqui conosco, falando sobre esse assunto tão importante, até porque nós vivemos num país democrático. Tudo bom? Tudo bem, Alessandro. Obrigado pelo convite, acima de tudo, né? A gente veio de Porto Velho para bater um papo gostoso com você aqui em Ariquemes. Também obrigado pela audiência do pessoal do Giro Cidade também, que está prestigiando a nossa participação aqui para falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que impacta tanto na vida do cidadão ariquemense e de toda a região do Vale do Jamari. Obrigado pelo convite. Aí o amigo telespectador já pergunta, mas já o programa Giro Cidade já vai começar a falar sobre política? Por que é importante a sociedade estar inteirada sobre o assunto política? Olha, como eu acabei de falar agora, impacta diretamente na vida do cidadão, né? Você paga os seus impostos, que é o seu dinheiro bem empregado. Então, a política faz parte da nossa vida. E ela não faz parte só da nossa vida porque nós somos representados por políticos, né? Mas também porque no dia a dia a gente faz a política. Quando você tem um problema com o seu vizinho por causa de barulho, você vai tentar negociar com ele um meio de solucionar aquele problema. Então ali a política entra. Então a política está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, principalmente nessa questão envolvendo os nossos representantes, nesse ano de 2016 que a gente vai eleger novos prefeitos ou manter alguns prefeitos e eleger novos vereadores ou manter novos vereadores, é importante que a gente sempre esteja abordando o assunto político, ainda mais aqui na região do Vale do Jamari, que é uma região muito importante dentro de Rondônia. E muitas pessoas, principalmente no interior do estado de Rondônia, no interior do Brasil, ainda falam assim, não, política para mim, muitos amigos meus, inclusive, não me interessa a política, não quero falar sobre política. E o que isso... Por que a sociedade ainda existe, parte da sociedade que ignora a política? Eu acredito que, como eu já conversei com alguns políticos, alguns colegas jornalistas sobre isso, Alessandro, de uns tempos para cá, principalmente de 2013 para cá, que a gente viu aquela onda de manifestações, as pessoas pedindo mais moralidade na política, mais seriedade na política, menos corrupção, houve uma espécie de crise moral da política contra a política e especialmente contra os políticos. Então, muita gente diz, religião, futebol e política não se discute. Mas hoje, principalmente, com a aproximação desse período eleitoral, a gente vê que as pessoas, de alguma forma, tentam debater novamente a política, mas o que vem ocorrendo muito é um confronto exagerado de ideias e de questões ideológicas, né? Então, assim, hoje eu acredito que ainda há muita resistência, mas parece que a população, com esse chacoalhamento que teve aí por conta dessas manifestações, a gente percebe que agora as pessoas estão menos resistentes. Ainda tem muita resistência, mas parece que as pessoas estão um pouco mais conscientes do seu papel dentro dessa estrutura, porque a gente elege os representantes. Então a gente tem uma grande parcela de culpa ou de sucesso da nossa cidade, da nossa região ir bem por conta do nosso voto. Se ele for bom ou ruim, vai ter consequência para todo mundo, seja do partido A, partido B ou partido C. Então, de qualquer forma, a gente tem que debater a política assim mesmo, ainda tendo uma resistência, ainda tem muita resistência. Mas eu acho que a política deveria ser debatida em todos os locais, desde a escola até dentro de casa. Muito bacana, muito boa essa resposta. Nós vamos falar sobre a região do Vale do Jamari. Esse ano, a eleição é no âmbito municipal. Vamos falar dos gestores municipais na região do Vale do Jamari e no legislativo municipal também.
Vamos começar pelo município, faz parte aqui da região do Vale do Jamari, do município de Montenegro. Qual é o atual prefeito hoje do município de Montenegro, a realidade política do município? Olha, Alessandro e telespectadores do Giro Cidade, Montenegro vem tendo uma série de problemas administrativos e também na questão de violência, conflitos agrários. Então, isso tudo tem dificultado muito a vida do prefeito Júnior Mioto, que é do PP, que pretende com certeza a reeleição, né? Já que ele era o primeiro mandato dele, ele é filho de político, então a política já está presente na vida dele há muito tempo. Então ele vem tendo muitos problemas administrativos com o Ministério Público, com a Justiça. Então tudo isso aí pode influenciar no futuro registro de campanha dele, quando ele for fazer esse registro no TRE, já em breve, a partir de maio, junho, já começa a questão do registro de campanha, aquela movimentação todas as convenções, aquela coisa toda. Então, o Júnior, ele tem dificuldades dentro da cidade, uma rejeição muito grande. Alguns vereadores não vêm concordando com o trabalho dele. Ele vem tendo muitos problemas na questão da conservação das estradas vicinais, né? Montenegro tem mais de 2.000 quilômetros de estradas vicinais, com muitas pontes. Então, ele vem tendo uma grande dificuldade nesse quesito e também na questão do transporte escolar. E já na questão da justiça, ele vem enfrentando muitos problemas por conta de algumas situações que ele se envolveu, questões envolvendo diárias, pagamento supostamente irregular de diárias, nomeação da irmã para um cargo que não deveria, inclusive no mês passado, em dezembro, o Ministério Público Estadual, por meio do Procurador-Geral de Justiça, do Pedro Ayrton Marim Filho, entrou com uma representação contra ele no Superior Tribunal de Justiça. O Rondônia VIP vai até divulgar isso, né, por meio do Edward. Eu escrevi a matéria. Então, vocês vão poder conferir esse material. Então, isso é uma série de empecilhos que podem complicar a vida do Júnior Mioto. E atrapalha a gestão municipal. Claro, porque você... A cidade sofre, o povo sofre. Sim, a população toda vai criticar, né, porque quer ver os seus recursos bem aplicados, né, e a partir do momento que o prefeito se enrola, essa é a palavra certa, em diversas pequenas deslizes, então a população acaba criando uma resistência ao nome dele e isso aí pode causar vários problemas para ele. Tem algum nome, um boato do próprio povo indicando algum nome para participar do pleito eleitoral em Montenegro? No final do ano passado aconteceu uma reunião que os vereadores já insatisfeitos pela questão envolvendo o Júnior Mioto, eles queriam criar um consenso ali entre eles e indicar um nome da Câmara para tentar disputar a reeleição, mas esse nome não surgiu, né? Iniciou-se apenas a conversa. Existe a possibilidade do ex-prefeito Heloísio vir a ser candidato, mas não é certo. Muito, né? Conhecido no estado de Rondônia. Muito conhecido. Hoje ele ocupa... Isso, ele tem muitas amizades, né? Aqui dentro de Ariquemes, é muito reconhecido o seu trabalho. Hoje ele ocupa um cargo de assessor especial no governo Confúcio Moura. Então, assim, ainda está no campo muito da especulação, mas as peças começaram a se mexer, né? O tabuleiro é grande, o jogo é difícil, requer muita conversação, então existem essas possibilidades aí, mas nada confirmado ainda. Agora nós vamos falar sobre o município de Alto Paraíso. Lá nós temos um prefeito Marcão da farmácia, conversei com ele, né, no final do ano passado também. Qual o partido dele? O partido dele é PMDB. Então é o partido do governador. Isso, então ele à época nos falou que estava tendo muito apoio do Confúcio, né, para resolver algumas questões da cidade, principalmente questão de asfaltamento, questão da conservação das estradas vicinais. Ele disse que 80% da malha viária, da questão das estradas de Alto Paraíso já estavam bem conservadas, com pontes já conservadas, consertadas. Então, assim, ele não falou em reeleição ou se iria apoiar alguém, né? Então, ele ficou também muito no campo da dúvida. Ele acredita que está trabalhando muito. Ele falou que um dos principais objetivos dele para 2016 é fazer a festa do Jerico, que ano passado não teve, né? Esse ano já está bem encaminhada, já tem apoios costurados do governo do estado, de empresas privadas. Então, ele falou que não queria falar em reeleição ainda,
mas o principal objetivo dele para esse ano, para voltar a trazer recursos para Alto Paraíso, que sofreu com queda de arrecadação, é realizar a festa do Jirico para movimentar a economia da cidade. Então, ele está meio pensando nesse assunto, se vai ou não vai a reeleição. E nomes ali? Nomes, não surgiu nenhum grande nome ainda. Também... A eleição no Alto Paraíso passada foi forte, foi bem disputada. Foi. Muitos nomes ali, foi uma guerra política tremenda, né? Isso. E o que a gente ouve normalmente é que vai sair algum nome de Câmara de Vereadores, né? Mas nada muito concreto, não tem um nome assim de consenso. Tudo depende muito das conversações. Aqui em Rondônia nós temos legendas muito fortes, né? Então cada uma quer seu espaço. Então tudo depende das coligações, como vão se formar, tudo depende sempre disso. Lá em Alto Paraíso nós temos o nosso amigo também, Caico, que foi presidente da Câmara Municipal lá de Alto Paraíso. Um grande abraço ao Caico, todo o pessoal do município de Alto Paraíso. Buritis. Ei, Buritis vem sofrendo, hein? Buritis sofreu um bocado, teve enchente, teve questão de cassação do... Prefeito cassado. Isso, Toninho. Secretário, bastante... Toninho tentou voltar, quase conseguiu, tentou voltar e quase conseguiu, mas não voltou. E aí assumiu o Oldei Ferreira, que é o Dico, né, do PSC. Então ele já tem 10 meses de trabalho à frente da prefeitura de Buritis, né? Enfrentou uma série de dificuldades por conta da enchente, né? Muitas casas atingidas, faltou infraestrutura, asfalto de algumas ruas foi literalmente levado pelas águas. Então ele disse que além desses problemas teve também queda de arrecadação, entendeu? Então tem toda essa série de fatores e agora a cidade parece que está voltando aos trilhos. Eu estive lá já por 3 vezes entre dezembro e agora janeiro. E é uma cidade muito rica, né? Sim, muita movimentação por conta da agricultura, do manejo florestal, da retirada de madeira. Então é uma cidade que tem muita movimentação. Eu fico muito impressionado quando eu vou a Buritis. É praticamente o movimento que a gente tem em Ariquemes. As lojas sempre movimentadas, muitos carros, muitas motos. E a cidade parece que agora está voltando à normalidade, né? O Dico falou pra gente em entrevista por Rondônia VIP, né, que se não fosse a ajuda do governo do estado na questão do asfalto nas principais ruas ali, na Ayrton Senna, em ruas de alguns setores que tem lá, seria bem difícil a cidade voltar a ser o que era antigamente. E agora deu certo a questão do projeto de água e esgoto sanitário, já foram inauguradas, já foram ligadas 2.000 casas ao sistema de tratamento de água. Então, assim, o Dico deu sorte nessa parte, né, de assumir o mandato, teve ali um momento de instabilidade política, mas conseguiu colocar a cidade nos eixos. Teve que demitir muitos colaboradores, né? O Tribunal de Contas fez uma recomendação a ele por conta da folha de pagamento, né? Do limite prudencial. Então ele teve que demitir muita gente, muitos colaboradores próximos de cargos de confiança, mas parece que a cidade está mais tranquila. E quanto à questão da reeleição, ele também não entra nesse mérito. A gente perguntou, ele está ali, estamos conversando, vendo os parceiros, o que que eles acham, entendeu? Ele está muito tranquilo quanto ao trabalho dele. Ele disse que está com a consciência bem tranquila quanto ao trabalho que ele vem realizando em Buritis, né? O que atrapalha um pouco essa questão da arrecadação, que caiu em todo o país, é inegável isso. É verdade. Mas ele tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá pensando, não está também pensando em reeleição. Agora uma pergunta, vou perguntar para você. Pergunte. Volpe sai candidato ou não sai? Tem essa possibilidade, né? Ele é um homem do governador que está fazendo um excelente trabalho junto ao Idaron. Justamente. O Volpe ele está lá na Idaron já tem mais de um ano mais ou menos, né? Inclusive eu já fui assessor de comunicação da Idaron, né? Tenho muitos amigos lá ainda, tive recentemente lá fazendo uma visita de cortesia no começo do mês. Então, assim, ele é uma pessoa bem quista dentro da Idaron, né? Então, existe essa possibilidade dele vir, né? Tem que ver só a questão jurídica, se ele não tem algum problema com o Tribunal de Contas, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, a tendência é que ele saia candidato a enfrentar o Dico nessa questão da prefeitura lá de Buritis. Lá não vai ser polarizado, não. Vai ser uma disputa eu acredito que seja única, contra um. Um contra um. Isso. Chamado, né? Isso.
Campo Novo de Rondônia. O Ocimar também, ele está bem animado lá. Nosso amigo Ocimar, conheço muito, trabalhei com ele aqui em Ariquemes. Estive com ele também no começo do mês. Está fazendo uma boa gestão? Como que está a situação do município de Campo Novo? O problema dele, segundo o que ele nos passou agora, tem pouco mais de 2 semanas, Alessandro, é a questão com o transporte escolar. Ele enfrentou 2 problemas lá. Ele queria terceirizar a questão do abastecimento de água, né? Queria passar para a CAERD, mas a Câmara de Vereadores derrubou, não aceitou. E também a questão, ele estava querendo colocar as escolas da zona rural e da cidade em turno único. O que é o turno único? Todos os alunos vão estudar ou só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Né? Para economizar. Para economizar, porque ele diz que gasta cerca de 4 milhões de reais com transporte escolar por ano. Né? Então, para um município pequeno de cerca de 15, 21 mil habitantes, é um impacto muito grande. Então, também houve uma discussão, mas mesmo assim a Câmara de Vereadores também não aceitou essa proposta. Então, ele vai fazer um trabalho de conscientização, apesar de ser um ano eleitoral, ele vai fazer um novo trabalho de conscientização da população, o quanto essas medidas são importantes para a economia de Campo Novo. Eu falando como cidadão de Porto Velho que visitou Campo Novo. Eu acredito que seria importante a população aceitar essas sugestões do prefeito. Entender isso. Né? Isso, porque são cerca de 400 mil reais por ano com gastos da prefeitura de tratamento de água, e Campo Novo não tem coleta de esgoto, e também precisa fazer urgentemente a questão de construção de galerias pluviais, né, para escoar a água da cidade, porque quando chove, Campo Novo está no meio de um vale, então toda a água daqueles morros caem para a cidade. Então ele disse que a cidade alaga muito rápido, então essa parceria com a CAERD desafogaria um pouco os cofres do município e aí possibilitaria a prefeitura fazer um convênio com o DR ou abrir licitação própria para construir essas galerias pluviais e dar um desafogo na cidade na questão das alagações que acontecem muito. E também a questão do transporte escolar, que seria feita uma parceria com o Estado. Por quê? Porque à noite ele me disse que tem linhas que vai 1 aluno dentro do ônibus, outras 4 alunos. Então você está havendo um desperdício de dinheiro público. A partir do momento que isso se colocasse em turno único, seria feita uma parceria com o governo do Estado e os custos seriam divididos. Então ficaria bem melhor para a prefeitura de Campo Novo. E na questão da reeleição também ele está meio reticente, se sai ou não sai, né? A cidade pequena sempre tem muita gente também ali querendo a cadeira de prefeito, então ele também está meio reticente a essa questão. Município de Cacaulândia. Cacaulândia também, o Edmar Amorim, ele vem fazendo uma gestão muito razoável, muito boa lá na cidade, aliás. E é uma situação difícil, Cacaulândia tem uma quantidade de quilômetros de área, estradas rurais muito grande. O Edmar também falou que tem mais de 1.500, 1.800 quilômetros de estradas vicinais, estradas rurais. Ele teve problemas na questão da conservação das pontes, são mais de 100 pontes, 100 bueiros, 100... Então, é um gasto muito grande. Então, e tem saída para todos os lados, ele disse, né? Então, nessa questão também ele está bem avançado, nessa questão da conservação. Ele disse que falta só 20% do total, né, para fazer toda a conservação. Mas ele conta muito com a ajuda também dos produtores rurais, que entendem a situação dele. Queda de arrecadação de pelo menos uns 20%, né? Então, é um baque muito forte. Tem compromissos assumidos com as categorias, né, especialmente com a educação. Então, o Edmar está fazendo uma gestão muito, muito firme, né, na questão dos gastos públicos, mas, acima de tudo, mantendo a folha de pagamento em dia e, provavelmente, também cumprindo os acordos com o pessoal da educação, que teve uma greve lá no passado, que durou cerca de 40 dias, 45 dias. Então, ele está fazendo um esforço muito grande para cumprir a folha de pagamento, cumprir os acordos e também manter a cidade em ordem, né? Porque não adianta, a folha de pagamento é muito importante porque movimenta a economia do município, mas também você precisa dar a infraestrutura necessária para a população ir à escola, ir ao trabalho, enfim, ir até o seu sítio,
tirar uma produção rural também, que também ajuda na arrecadação de impostos e movimentar a economia. E, por enquanto, ele, assim como a maioria do PDT, já há uma costura nessa questão para o governo do Estado de 2018. Então, as conversações já começaram desde o ano passado, né? Existe a possibilidade do senador Assir vir a governo do Estado, apoiado pelo governador Confúcio Moura. Então, o PDT já está fazendo todas as negociações, todas as conversas voltadas não só para as eleições municipais, mas também para as amarrações. Sim, isso. Porque a tendência é que se elejam mais prefeitos para manter uma base forte e o governador fazer uma gestão mais tranquila, com mais apoio. Agora nós vamos falar sobre o município de Rio Crespo. Nós temos o Eudes, contador daqui do município de Ariquemes, agora está no Rio Crespo. Isso, o Rio Crespo a gente não tem muita informação, mas assim, Alessandro... Teve um prefeito muito prestativo, muito participativo, que foi o Júnior do Arroz, né? Ficou muito conhecido. Rio Crespo ganhou muita visibilidade, ele teve um apoio junto com o Ivo Cassol, explodiu aquilo ali. E aí é um município que, como os demais que nós falamos até agora, a arrecadação depende do governo federal. Isso. Cai a arrecadação, a cidade para. E assim, a informação que eu tenho também é essa que você já começou a passar, né? Queda de arrecadação, o município também está numa situação meio complicada. Alguns alertas do Tribunal de Contas do Estado em questão de pagamento, de folha de pagamento. Então isso dificulta muito a vida do gestor, porque a partir de certo percentual, né, que você ultrapassa o limite prudencial, 54% da folha, então você já tem uma série de limitações impostas pelo Tribunal de Contas. E aí isso te complica muito, você não pode dar um aumento, você não pode pagar uma gratificação. E para uma cidade pequena, igual o Rio Crespo, isso acaba afetando a economia, porque se o professor deixa de ganhar R$200 a mais do salário, é R$200 que poderiam ser investidos no mercadinho, em pagamento de impostos, pagamento de funcionários daquele local. Então a economia acaba sendo travada também. O executivo municipal trava, a cidade trava, porque é uma cidade muito pequena, né? Tem mais ou menos 10 mil, 11 mil habitantes, então é complicado por isso, né? E ele pode vir à reeleição? Pode, ele tem todos os quesitos, né? Já que é o primeiro mandato dele, ele tem todos os pré-requisitos para ser candidato. Agora tem que ver se ele vai conseguir a certidão do Tribunal de Contas do Estado, né? Se ele sanear todas essas questões envolvendo aí essa questão da folha de pagamento, ele está liberado para ser candidato. Agora nós vamos falar sobre o município de Cujubim. Não tem sido fácil também, assim como o município de Buritis, a situação de Cujubim, né? Cujubim está mais ou menos encaixado com Montenegro. Muitos problemas com a justiça, né? Denúncias de desvio de recursos, né? A polícia em cima, o poder judiciário em cima. A criminalidade alta. Criminalidade alta. Assalto a bancos. Isso. E até se passou por isso. Antigamente tinha uma delegacia em Cujubim que dava uma tranquilidade para a população, né? E desativaram essa delegacia, mas já existe alguma conversação para que volte essa delegacia em Cujubim, né? E, assim, o prefeito Fábio está tendo, que é ex-vice do filho do Hernan Morim, escapou o nome, desculpa. O Hernan, ele é ex-vice do Hernan Morim, que saiu para ser candidato a deputado estadual nas últimas eleições de 2014, mas ele assumiu muito pepino, vamos dizer assim, do Hernan. O Hernan também chegou a ser condenado por improbidade administrativa. E o Fábio agora pegou muita coisa andando, mas também já se complicou em muita coisa também. Então a justiça está em cima. Ele também teve recentemente uma denúncia ofertada pelo Ministério Público com relação a pagamento de diárias, licitações, então a coisa está bem complicada para ele. Mesmo ele não podendo sair à reeleição, isso pode complicar, de repente, algum aliado dele que ele queira, de dentro da secretaria ou da Câmara de Vereadores, que ele queira apoiar, isso pode complicar bastante a vida dele, causar passar uma imagem muito negativa para quem ele for apoiar. Vai ser muito difícil ele candidatar à reeleição. Porque além de ele não poder, por conta que ele foi vice do Hernan, isso acaba contando como efeito na questão de mandato, né? Acaba também tendo essa questão envolvendo essas pendências judiciais aí.
Estamos conversando com o jornalista Felipe Corona, do município de Porto Velho. Ele também atua no site rondoniavip.com.br. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente entra, cutuca a ferida. Vamos falar sobre o município de Ariquemes. Voltamos já já com mais informações aqui no seu programa Giro Cidade. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. No quadro Giro Entrevista de hoje, estamos conversando com o jornalista Felipe Corona. Estamos falando sobre política, principalmente a política na região do Vale do Jamari. Este ano é um ano eleitoral voltado para a gestão pública municipal e para o legislativo municipal. E nós vamos falar da nossa realidade. É muito importante você estar atento, sabendo o que está acontecendo na nossa região do Vale do Jamari, porque um voto errado, meu amigo, sofre 4 anos e depois não tem por onde reclamar, não. Olha a realidade do Brasil aí hoje. Município de Machadinho, Felipe. Machadinho também está bem complicada a gestão lá. Além da queda de arrecadação, o Marinho da Carne também teve problemas com queda de arrecadação que acabaram refletindo dentro da questão com o Tribunal de Contas na questão da folha de pagamento. Mas assim, Felipe, me explica, se eu tenho 10 funcionários, arrecado R$1.000, R$100 para cada funcionário. Isso. Aí o governo federal comete um monte de caca, corta a arrecadação. Isso. E aí o culpado é o prefeito? É porque está acontecendo em todos os municípios do Brasil. Isso. O que ocorre? Existe a lei de responsabilidade fiscal que também ajudou a moralizar muita coisa, porque antigamente o prefeito arrecadava R$100, gastava 90 em folha de pagamento. E muitos desses R$90, muita gente era funcionário fantasma. Ia lá uma vez por mês só assinar o ponto. Então, assim, nessa questão da lei de responsabilidade fiscal, hoje o prefeito só pode gastar 54% do que ele arrecada em folhas de pagamento, né? Aí entra saúde, educação, tudo num bolo só. Claro que o governo federal tem a sua parcela de culpa, mas o prefeito ele tem que ter a mão forte, né, de saber gerir esse recurso, por mais escasso que ele seja. Então, assim, o que aconteceu, como a gente falou ainda agora, no bloco anterior, com o prefeito de Buritis. A partir do momento que você tem uma queda de arrecadação, você tem que ver aqueles gestores que estão bem próximos de você, que realmente trabalham. E aí você corta a arrecadação. Você tem um problema porque falta mão de obra especializada, mas em compensação acaba sobrando recurso que é para gerir a educação, a saúde, porque senão não sobra dinheiro. Vamos só pagar funcionário, mas e aí, como é que fica educação, saúde, transporte escolar, as estradas vicinais? Então, é uma balança que tem que estar sempre equilibrada, não pesando para um lado tanto e nem para o outro lado tanto. Mas aí, mesmo assim, o Tribunal de Contas ainda dá 54%, ou seja, a folha de pagamento ainda tem um peso um pouquinho maior. Então, o gestor ele tem que, acima de tudo, ter muita consciência dos gastos que ele tem que fazer. Politicamente falando, se um gestor... um prefeito é um excelente gestor, tem austeridade fiscal, comando, ele acaba sendo um antipolítico. Pega antipatia. Sim, porque normalmente os vereadores, o secretário, ele tem compromissos políticos. Ou o próprio prefeito tem compromissos políticos. A consciência da sociedade brasileira já é de sugar um pouquinho. Isso. Mamar um pouquinho. Isso, porque quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Então, assim, nessa questão, o prefeito, ele tem os seus compromissos políticos, ele tem os seus acordos políticos, né? Os vereadores, os secretários, todos são políticos. Então, a partir do momento que o prefeito, ele é o dono da chave do cofre, então muita gente vai lá pedir favor para ele. E dependendo da situação, não é possível atender tudo ou não é possível atender nada. Então, o prefeito acaba sendo pressionado por vários lados para que atendam esses compromissos políticos. Às vezes, quem assume o compromisso quer saber de receber. Se eu presto serviço para você, se você combinou comigo no dia 10 eu quero receber, até porque eu tenho minhas contas, tem pagar a escola de filho, tem toda aquela coisa que a dona de casa, o chefe de família sabe como é que é.
E às vezes a gente não quer saber, não importa se você teve a queda de arrecadação, a gente não quer saber se te assaltaram na porta do banco, então a gente quer saber de receber. Então, como você disse, acaba, por mais que o cara explique, o gestor, o prefeito explique, o secretário explique, acaba virando antipolítico. Por quê? Todo mundo acha que político, alguns realmente utilizam de meios obscuros para se manter no poder, mas tem gente que realmente, existe gente séria ainda na política. Então, a partir do momento que você diz muito não, você acaba pegando antipatia. E se você diz muito sim, acaba sendo antipatizado, porque diz muito sim, é muito condescendente, diz sim sempre balançando a cabeça positivamente para tudo que pede. Então, é muito complicado esse jogo da política, dos bastidores, porque não é fácil. É uma faca de dois gumes. Interessante, né? É uma pergunta que seria para o final, mas eu vou te perguntar. É difícil, como você está dizendo, ser prefeito? E por que tanta gente quer ser prefeito? Tanto político quer ser prefeito? Por um dos lados mais simples. A política, eu sempre associo ela como um grande vício. Tem gente que gosta de tomar uma cervejinha, tem gente que gosta de fumar um cigarro, né? Então a política, ela vicia. Ela acaba viciando porque é a sensação de poder, a sensação de você ter você comandar os destinos de muitas, de milhares, de centenas de milhares de pessoas. Isso acaba seduzindo as pessoas, né? Tem gente que tem um dom natural de ser político, de querer realmente mudar a sua sociedade, o local onde mora. Mas também tem gente que quer ter o poder para justamente a sede de ambição, de conseguir cargos mais altos, de conseguir vantagens ilícitas. Então a política também, assim como essa questão da negociação, como a gente falou agorinha, é uma faca de dois gumes. Ela pode servir para o bem, mas também pode servir para muito mal. Como você falou na volta do bloco, né? Se você vota errado, é 4 anos enrolado aí, né? A gente sofrendo um bocado. É verdade. Tem uma fala, assim que o presidente Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, ganhou a segunda eleição, a reeleição dele para presidente dos Estados Unidos, foi lá todos os jornalistas a nível nacional falar, ele simplesmente disse isso, cabelo branco, vinha de uma crise financeira terrível, no final de uma guerra, ele disse: política nada mais é do que uma disputa de egos. Encerrou a fala dele. Então, agora nós vamos falar do município de Ariquemes. Felipe, a realidade do município de Ariquemes. Nosso prefeito que é da cidade de Ariquemes, qual é ele, quais são as disputas, como que está Ariquemes? Ariquemes, a gente, assim, eu estou vindo de uns 3 meses para cá, praticamente todas as semanas eu venho a Ariquemes. Ariquemes eu vejo que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa a ser melhorada. Claro que em 4 anos não dá para fazer milagre, né? Então, assim, na parte de arrecadação, na parte administrativa, o prefeito Lorival Amorim está indo muito bem, né? A gente viu agora no final do ano que ele teve a aprovação das contas do Tribunal de Contas, os valores a serem investidos na educação foram até ultrapassados um pouco, na saúde a mesma coisa. Então ele está fazendo uma gestão muito austera, acima de tudo para manter um mínimo de infraestrutura para a população, mas também com o problema da queda de arrecadação, né, do FPM, isso. Mas assim, como Ariquemes é a cidade mais importante do Vale do Jamari, a economia aqui eu tenho a impressão que está melhor do que em Porto Velho, por exemplo. Eu sempre comento quando eu venho aqui, poxa, Ariquemes não para. Ariquemes está sempre movimentada, comércio sempre movimentado, né? E assim, a gente vê que a cidade está caminhando bem. Assim, a gente ouve algumas reclamações, né? Algumas pessoas sempre dizem, aqui na minha rua está assim, aqui na minha rua está assado, né? Mas não se agrada a todo mundo, né? Mas onde eu ando principalmente, eu sinto que a cidade está em um caminho mais ou menos certo, né? Na questão da arrecadação, a gente vê que a cidade está mais limpinha, está mais bem cuidada. Tem um outro problema que a gente tem em qualquer cidade grande, né? Ariquemes hoje tem 100, 110 mil habitantes, né? Então acaba tendo furo, não tem jeito, né? Quando você tem esses problemas iniciais aí de questão de queda de arrecadação, isso influi muito. Então o prefeito, como a gente já falou, ele tem que manter a balança equilibrada, né?
Então é complicado. Mas nessa questão, o prefeito foi aprovado com louvor em 2015, né? O Tribunal de Contas fez muitos elogios no parecer dele, recomendando a aprovação da Câmara de Vereadores. Então a gente vê assim que há muito mais acertos na questão administrativa do que erros, né? Eu não tive a oportunidade de andar nos bairros mais periféricos de Ariquemes, né? Setor 8 e tal, etc. Mas assim, o relato que a gente tem é que a cidade está no caminho certo. Agora temos que ver como é que vão ser os planos do Lorival Amorim para os próximos 4 anos, caso ele venha para a reeleição, né? Você conversou com ele, e o que ele fala? Ele fala que depende das negociações, né? Depende das negociações. O irmão dele também veio. Ele disse que conversou muito com o irmão, com o Edmar, que é um pouco mais velho do que ele, né? Mas, como eu já falei, o PDT também ele está amarrando esses prefeitos já pensando em 2018, né? Com a possível candidatura do senador AC ao governo. Então, assim, foi uma excelente aquisição para o PDT trazer o Lorival para o PDT, né? Tirou ele do PMN e levou para o PDT, né? Então, é um nome forte, é um nome que... o Lorival já assumiu vários cargos públicos, né? Foi presidente da Idaron, foi deputado estadual, então tudo isso aí acaba pesando numa futura negociação política. Mas eu acredito, como jornalista, Felipe, do que eu venho analisando, conversando com os colegas, é quase certo que ele venha à reeleição. Agora, só não tem um nome de peso hoje, eu não encontro um nome de peso para enfrentá-lo, né? Tem problemas com justiça, mas talvez seja o ex-senador Hernandes Amorim. Mas veremos, tem que ver se ele vai ter as condições, né, dadas pela justiça para que ele possa enfrentar o Lorival. Dentro do espelho da eleição passada, nós tivemos o Val, o Saulo da Daniela, Isso. o Adelino Isso. e o Lorival. Você acredita, na sua visão, qual que é a sua opinião desses 4 candidatos? Vai ter 4 novos candidatos em Ariquemes? Dentro da atual economia do país, a maioria dos municípios da região do Vale do Jamari, vai ser polarizada a candidatura ou não? Vai ser mais Eu acredito que nos municípios menores só 2 nomes, nos pouco maiores 3 no máximo. Porque eu estava até comentando com o Edward, né, que é o gerente do nosso site do Rondônia VIP. Houve mudança na lei eleitoral. Serão apenas 45 dias de campanha. Eram 90 contando a propaganda na rádio e na TV, que eram 45 dias, mais 45 de bloco na rua mesmo, a formiguinha, aquela coisa toda. Hoje só são 45 dias, sendo 35 de campanha em rádio e TV, né? Então, isso dificulta muito. Você tem que ter muito poder econômico, você tem que contar com muitos parceiros, você tem que ter um caixa forte para poder vir fazer uma campanha para prefeito, até mesmo para vereador também, por conta desse tiro curto. Então, eu acredito que vai dar uma enxugada nos nomes a serem analisados nessas cidades menores ou maiores. Isso é muito bacana. Agora, deixando a sua mensagem para a gente encerrar o programa Giro Cidade, qual a mensagem que você deixa para o telespectador do programa Giro Cidade, para o telespectador do SBT Ariquemes, quanto à conscientização? Aqui nós já demos uma informação abrangente de toda a região do Vale do Jamari. É um ano muito importante. Um erro agora custa 2017, 2018, 2019, 2020. Acima de tudo, é não se deixar levar por promessas, por milagres, porque isso não existe. Existe trabalho acima de tudo. Na política, a gente sabe que tem os acordos, tem as negociações, muitas delas que esquecem da população, mas acima de tudo a gente tem que fazer um voto consciente, calmo, tranquilo, sereno, para que a gente fique depois com a consciência tranquila de que tentou fazer o melhor pela cidade e não depois se arrepender. Puxa, eu votei no candidato A e me ferrei minha cidade, ajudei a ferrar minha cidade, a complicar a vida da minha cidade. Então, acima de tudo, calma, analise bem as propostas do seu vereador, do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito. Então, procure, acima de tudo, ter tranquilidade e prudência para fazer uma escolha correta para que depois não haja arrependimentos, porque passar 4 anos arrependido, com a consciência pesada, é complicado. E o mais importante também, Felipe, é informar a sociedade que
o voto, ele não já passou a época de comprar voto, né? Passou a época de ser avaliado pelo seu patrão, o seu patrão mandar você votar, você votar, né? Já acabou. Eu acho assim, não adianta nada você cobrar seriedade na política se você vende seu voto, se você fura a fila, se você estaciona na vaga de idoso ou na vaga de deficiente. A corrupção começa aí, nos pequenos gestos do dia a dia. A partir do momento que você comete esses deslizes, você está dando um cheque em branco para o político cometer também as irregularidades, as corrupções, as maracutaias que eles cometem. Não todos, ainda temos pessoas muito sérias na política, mas a partir do momento que você faz isso tornar rotina, quando você não devolve o troco a mais, quando você senta na cadeira do idoso no ônibus e finge que está dormindo, então você está dando o aval, você está avalizando que o político, desculpa a palavra, vagabundo, continue na política. Conversamos com o jornalista Felipe Corona, jornalista do site rondoniavip.com.br e também do município de Porto Velho. Um prazer ter você aqui conosco, conversando aqui no programa Giro Cidade, explicando um pouquinho para a sociedade ariquemense. Tudo de bom. Muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço o convite, Alessandro. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Obrigado ao Eduardo Mota, que nos trouxe aqui para a Ariquemes para participar. Esse bate-papo gostoso, muito legal falar de política, falar para a população de Ariquemes, do Vale do Jamari, o quanto é importante a gente analisar a política e viver a política, porque a gente vive todos os dias. Conversamos com o Felipe, muito obrigado por você participar conosco. Um grande abraço ao Ed Mota, do site jornalrondoniavip.com.br. Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Consciência política, atitude, responsabilidade cidadã é que todos nós devemos ter. Pensar de uma forma global, sendo a resposta e a mudança que todos nós queremos, né, gente? Então, fica aí o meu agradecimento ao jornalista Felipe Corona por essas belíssimas informações que trouxe aqui no programa Giro Cidade. E agora, mudando de assunto, vamos falar para quem está sentindo um pouco cansado, com uma fraqueza um pouco a mais. Gente, estou falando do Vitamel, não é mesmo? Veja comigo. Uma das novidades do Giro Cidade é sempre dar uma dica de saúde, especialmente para você que está em casa. E você está desanimado aí, se sentindo fraco, está nervoso e sem disposição? Então esse recado é especialmente para você. Saúde é o sonho tanto de ricos como de pobres. O Dr. Ben Carson, cérebro e neurocirurgião, relata que quando ele fazia residência médica no Hospital John Hopkins, ele ficava muito impressionado com o status dos pacientes que estavam internados naquele hospital. Havia nesse hospital muitos chefes de estados, membros da realeza, diretores de grandes organizações. Vários deles estavam morrendo de doenças terríveis, doenças terminais. E alegremente abriam mão de todos os títulos e de cada centavo que possuíam para ter a saúde de volta. Saúde em dias é o que realmente importa de verdade na vida, não é mesmo? Sem saúde você está meio morto. Não é isso? Pois é, gente, deixa eu apresentar aqui para você um dos produtos que com certeza você vai gostar. Olha, por isso que precisamos investir na conservação da boa saúde. Hoje existem milhares de produtos no mercado, mas eu vou lhe indicar um que supera todos os demais, digamos assim, quando o assunto é conservar a saúde e prevenir-se contra as doenças e enfermidades. O Vitamel é o fortificante do trabalhador brasileiro que você já conhece. O Vitamel combate cãibras, estresse, alivia dores no corpo, diminui o colesterol, acaba com o desânimo, com a fraqueza, o nervosismo e a falta de disposição. O Vitamel previne gripes e resfriados, combate também a fadiga, insônia, dormência no corpo e é um amigo poderosíssimo do seu coração. Mas atenção, laboratórios estão lançando milhares de novos fortificantes no mercado. E para vender esses novos produtos, eles pagam aos vendedores das farmácias para passarem adiante esses medicamentos.
Quando for oferecido a você uma troca entre o Vitamel e um desses outros produtos lá na farmácia, não aceite. Recuse a troca e leve para casa apenas Vitamel. Afinal, você não é cobaia de ninguém, não é mesmo? E o Vitamel, gente, é confiável, está há 25 anos mudando a vida das pessoas. Peça o seu Vitamel na farmácia mais próxima da sua casa. O Vitamel é o amarelinho que te dá forças e é a minha dica de saúde especialmente para você que se liga aqui no Giro Cidade. Veja agora esse VT. Tá fraco, cansado, desanimado? A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, cãibra, anemia e tonturas. Com Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com Vitamel. Há 25 anos, o fortificante do trabalhador brasileiro. E neste bloco nós vamos falar agora sobre Honda Motos, porque Honda é dinheiro na mão. Veja comigo. A Honda Motos despencou os preços para você realizar o sonho de ter a sua Honda 0 km. Linha Bros ES 160 2016, campeã de vendas na categoria de 12.490 por 10.790 à vista. Fan 160 2016, a moto mais vendida do Brasil, de 9.990 por 8.950 à vista. Coloque uma Honda na sua lista de conquistas de 2016. Honda Motos, garantia absoluta, porque Honda é dinheiro na mão. E o programa Giro Cidade vai chegando ao fim. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no SBT Canal 11. SBT Ariquemes, a vez e a voz do ariquemense. Até! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.